Uma capital brasileira está testando o futuro do mundo agora em 2026, mas ninguém está falando disso. Tem 5G em cada rua, inteligência artificial controlando tudo, carros sendo monitorados por algoritmos. É basicamente um experimento gigante em tempo real. A gente conta a história de como Vitória, em Espírito Santo, se tornou a primeira cidade inteligente do Brasil. Quais tecnologias estão lá funcionando e por que isso importa para você e para o futuro? E qual é o preço que se paga por um processo assim? Se está aqui pela primeira vez, eu sou o Thiago, esse é o Gustavo. Já deixa o like que ajuda demais. Certo, primeiro vamos definir o que diabos é uma Smart City. Basicamente, é uma cidade que usa tecnologia para otimizar tudo. Trânsito, energia, lixo, saúde pública, segurança e aí vai. É tipo juntar internet das coisas, inteligência artificial, Big Data e 5G. E usar tudo isso para tornar a cidade mais eficiente. Menos tempo perdido, menos recursos desperdiçados. Pensa em cidades modernas como Singapura, Hong Kong e Tóquio. Elas já são Smart Cities há muito tempo. Mas aí a gente está falando do Brasil, que historicamente fica para trás em tecnologia. Vitória, capital do Espírito Santo, virou a número 1 em Smart Cities no Brasil em 2026, oficialmente, baseado em rankings internacionais de tecnologia, infraestrutura e inovação. Mas como uma capital relativamente pequena, que nem é São Paulo nem Rio de Janeiro, conseguiu sair na frente. Porque o governo, a iniciativa privada e as universidades decidiram fazer uma aposta. Tipo assim, pegaram Vitória e falaram: a gente vai implementar tudo de tecnologia futura aqui. Agora, vai ser um laboratório vivo para testar o que vai funcionar nas outras cidades. E não é ficção científica, é real. Tem 5G cobrindo quase 100% da cidade. Tem IoT em tudo que você imagina, que são sensores, câmeras, algoritmos rodando 24/7. Vamos especificar: semáforos inteligentes que mudam em tempo real. A IA analisa o fluxo de carros, a densidade de pedestres e ajusta o tempo do semáforo para descongestionar. Lixeiras inteligentes que avisam quando estão cheias, em vez de o caminhão passar todo dia coletando lixo vazio. Ele só vai quando a lixeira está cheia e ela chama. Isso economiza combustível, tempo e dinheiro. Sensores nas ruas que detectam buracos e rachaduras antes de virar um risco. Imagina, você nunca mais cair em um buraco porque a prefeitura sabe que está lá e já está marcado para consertar. Iluminação pública que ajusta a intensidade conforme o movimento. Se a rua está vazia às 3 horas da manhã, a luz diminui. Se passa um carro, aumenta. Economiza energia massivamente. Transporte público inteligente. Ônibus tem GPS em tempo real. Passageiros sabem exatamente quando o ônibus chega. E tem uns que estão começando testes de ônibus semi-autônomos. E por trás disso tudo tem uma Big Data. Algoritmos analisando padrões de movimento, consumo de água, energia, comportamento das pessoas. Tudo para otimizar a cidade. Agora, por que o governo escolheu a Vitória, uma capital pequena e relativamente desconhecida, em vez de São Paulo ou Rio de Janeiro? Porque São Paulo e Rio estão saturados demais. São Paulo tem 11 milhões de pessoas, caos urbano total. Rio tem problemas de segurança e infraestrutura quebrada. Seria impossível implementar tudo de uma única vez. Vitória é tipo o tamanho de Goldilocks. Grande o suficiente para ser significativo, pequena o suficiente para ser manejável. É mais fácil de controlar e testar em grande escala. E tem outro fator: Espírito Santo é estratégico economicamente. Tem posto, tem indústria, tem tecnologia. Se funciona em Vitória, escala fácil para Rio, Belo Horizonte, cidades médias do Brasil todo. É tipo um modelo que depois vai para os outros lugares. Outras cidades vão olhar para Vitória e falar: beleza, a gente quer isso aqui também. Mas tem um lado sombrio nisso tudo que a gente precisa falar. Mais tecnologia significa mais vigilância. Câmeras em toda parte, dados sendo coletados constantemente. Tipo assim, para que os semáforos funcionem inteligentemente, precisa ter sensores e câmeras.
Essas câmeras estão vendo todo o carro que passa, todo pedestre. E quem controla esses dados? Qual é a política de privacidade? O governo está compartilhando com empresas privadas? Qual o propósito? Isso é algo que preocupa especialistas em privacidade. Tem também o risco de algoritmos sejam discriminatórios. A IA ela é treinada com dados históricos. E se os dados têm preconceito embutido, a IA ela vai reproduzir preconceito. Se a IA treina com dados que mostram que bairros pobres têm mais crime, ela pode aumentar a vigilância nesses bairros automaticamente, sem intervenção humana, sem questionar se é justo. Aí entra um debate pesado. Você quer uma cidade mais segura, mais eficiente, menos congestionamento, menos poluição? Tudo bem, mas você está aceitando ser observado 24/7. É tipo o trade-off clássico, liberdade versus segurança. A gente viu isso em redes sociais. As pessoas abriram mão da privacidade para ter comodidade. Agora está acontecendo em escala de cidade inteira. Você sai de casa, está sendo rastreado. Qual rua você foi, quanto tempo você ficou lá, se você entrou em qual loja. E a questão é, por que a gente permite? Porque a troca parece boa. Ruas menos engarrafadas, cidade mais segura. Mas qual é o preço disso tudo? De qualquer forma, Vitória virou um case de sucesso. Outras cidades estão olhando para lá para aprender. Rio de Janeiro quer implementar também. São Paulo está estudando. Então o futuro do Brasil pode ser de cidades inteligentes, ou pode ser de cidades onde tudo está sendo monitorado. Talvez os dois ao mesmo tempo. O importante é saber o que está acontecendo. Que tem gente como vocês acompanhando, questionando, exigindo transparência. Porque se a gente não fiscalizar, pode sair do nosso controle. E se você assistiu até aqui e está vendo a gente da cidade de Vitória, comenta aqui se é realmente assim no seu bairro aconteceu essas determinadas mudanças. E se gostou, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Nós temos 3 vídeos novos toda semana. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco, a gente explica tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima. a próxima.